Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Fate Stay Night ou Food Wars. Shokugeki no Soma, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Parcasious. Links na descrição do vídeo. O destino continua cozinhando. Capítulo 16, Segunda Faca, Parte 1. Houve uma época na vida de Shirou em que ele lutou contra indivíduos lendários e extraordinários conhecidos como heróis, muitos dos quais poderiam tê-lo massacrado se ele fosse menos imprudente. Felizmente, ele sempre teve alguém cuidando dele quando mais precisava, como quando teve o coração perfurado ou quando esteve a segundos de ter o coração perfurado 2 vezes. Sim, tempos muito bons. Pelo menos naquela época, ele tinha quase certeza de que podia lutar e consertar as coisas, ou sucumbir e morrer por uma causa pela qual valia a pena lutar. De qualquer forma, ele sabia no que estava se metendo. A situação atual era completamente diferente. Você se atreve a me menosprezar? A mim? Obviamente, você não passa de um pobre coitado cuja família tinha uma situação financeira um pouco melhor. Bem, você é uma bruxa cujos objetivos de pesquisa estão sendo desperdiçados em sua vaidade para parecer mais jovem. A cozinha é minha. Chega de discussões. Não, Arturia. Não faça isso. Pelo canto do olho, Shirou percebeu as sobrancelhas de Arturia se franzindo ferozmente. Sua respiração havia se acalmado e uma crescente indignação emanava dela. Sua expressão era pétrea e uma brisa se formava, tendo seu corpo como epicentro. Apesar de seu temperamento calmo, ela estava prestes a explodir. Isso demonstrava o nível de audácia dos magos na multidão em frente ao restaurante de Shirou. Além disso, Arturia não era a única com quem ele precisava se preocupar. Rin e Luvia pareciam prestes a lançar maldições. Literalmente. Feitiços Gandran se formavam sutilmente na ponta de seus dedos e Shirou quase as lembrou de que não deveriam usar magia na frente de pessoas comuns. Geralmente, era a sensata Arturia quem repreendia o comportamento de Rin e Luvia, mas, neste caso, a posição de Arturia já era bastante evidente. Shirou temia que, em vez de Rin e Luvia atacarem primeiro, Arturia agisse para garantir o que era seu por direito. Sua postura régia transbordava um tipo de possessividade que beirava a obsessão. Tesouros, armas e armaduras eram uma coisa para Arturia, mas comida e seus próprios sentimentos eram outra bem diferente. Nesse caso, as intenções de Rin, Luvia e Arturia coincidiram. Shirou nunca os tinha visto tão agitados antes, mas não havia nada que pudesse fazer. Os magos que disputavam a posse dele estavam tão absortos na discussão que ignoravam tudo ao redor. A multidão de pessoas comuns, alheias ao mundo iluminado pela lua, cochichava entre si. Shirou pensou no pior e cogitou tomar medidas preventivas até que ouviu o que a multidão reunida em volta de sua barraca de comida estava realmente dizendo. Havia alguma Comic Con ocidental programada para hoje, murmurou um estudante de Totsuki que passava por ali. Todos parecem tão autênticos. Isso porque eles eram autênticos. Todos os magos que pareciam ter chegado da Torre do Relógio estavam vestidos com trajes de épocas passadas. Os homens usavam casacas clássicas e ternos com correntes de ouro penduradas nos bolsos perto das calças, enquanto as mulheres usavam vestidos de verão e grandes chapéus fascinadores. Shirou respirou fundo para se acalmar. A situação ainda estava sob controle, até que ele ouviu mais atentamente a multidão. Você acha que podemos tirar fotos com eles? Não. Definitivamente não é uma boa ideia. Shirou prendeu a respiração ao ouvir aquele comentário. A maioria dos magos era reservada e descendia de linhagens familiares antigas e frequentemente nobres, que desprezavam a associação com a ralé. Mesmo entre os magos de nível inferior, essa mentalidade era predominante. Rin, Luvia e o próprio Shirou eram 3 das poucas exceções à regra.
Ele guardou os talheres e desligou o exaustor do fogão antes de sair da cozinha do food truck. Chega, disse ele, adotando uma postura firme antes que a situação saísse do controle. Não trabalharei para nenhum de vocês. Sua confissão foi recebida com um silêncio sepulcral, seguido por murmúrios acalorados da multidão, que começava a suspeitar que algo estranho estava acontecendo. Os magos não se importavam. Contanto que a existência da magia não fosse descoberta, não sentiam remorso por seus atos. Absurdo, disse Patrick Ovels, um mago de uma linhagem mais proeminente de usuários de magia, o primeiro a se manifestar em protesto. Ele não foi o último. Você não pode estar falando sério. Se eu pedisse a qualquer outro cozinheiro para ser meu chefe pessoal, ele se sentiria honrado. A questão é que ele não era apenas um cozinheiro qualquer, e eles teriam que entender isso. Uma energia mágica pulsava dentro dele, destilando-se para o ar na forma de uma brisa quase imperceptível. Havia civis comuns presentes, o que dificultava revelar completamente sua intenção, mas todos os magos possuíam um apurado senso do sobrenatural. De fato, talvez você não seja apenas um cozinheiro. Patrick ajeitou as roupas e cedeu, assim como a maioria dos outros. Se a culinária de Shirou era sua magia, então Patrick e os outros entenderam que teriam que agir com mais discrição. Todos os magos eram reservados, e Patrick e os outros presumiam que Shirou fosse igual. Talvez ele tivesse recusado o emprego não por falta de dinheiro, mas por alguma exigência relacionada à sua habilidade culinária? Luvia descartou completamente a suposição de Patrick. É absurdo que ele não queira trabalhar para nenhum de vocês. Luvia resmungou antes de endireitar as costas e alargar os ombros com confiança. Não tão absurdo quanto tentar enganar um homem da casa Edelfeltelfelfeltel. Luvia não conseguirá mais se conter. Mesmo que outros magos não a reconhecessem pelo rosto, era melhor que soubessem muito bem o seu sobrenome. Era famoso na Torre do Relógio. As expressões intimidadas de Patrick e dos outros magos de baixa patente eram prova mais do que suficiente do peso do nome Edelfeltelfelfeltel. Antes que vocês tenham a ideia de relatar este problema à Torre do Relógio, permitam-me lembrá-los de que isso só traria prejuízos para vocês mesmos, anunciou Luvia enigmaticamente. Primeiro, vocês estariam indo diretamente contra os desejos do próximo herdeiro da casa Edelfeltelfelfeltel e, segundo, por que fazer isso seria uma grande tolice? De que maneira? Perguntou um mago cautelosamente. Luvia fez um gesto para que todos os magos conversassem em um local mais discreto. A multidão claramente estava ouvindo, e felizmente, presumiam que tudo não passava de uma encenação para a propaganda de alguma loja. Luvia conduziu todos para um local atrás do food truck, onde ninguém da multidão comum pudesse segui-los. Para garantir a segurança da área, alguns magos chegaram a criar um campo delimitado improvisado para afastar os curiosos. Por tudo que valesse, Shirou decidiu fechar temporariamente sua loja para ajudar a resolver a situação. Além disso, ele já havia cumprido a tarefa de Senzaemon de servir 1000 pratos. De qualquer forma, já estava na hora de descansar. Ele saiu, para a grande decepção da multidão reunida, enquanto Rin e Arthuriel seguiam logo atrás. Quando entraram no campo delimitado onde Luvia havia se tornado porta-voz no centro, concentraram sua atenção nela. Muito bem, vamos falar de negócios, disse Luvia, cruzando os braços e exalando uma aura imponente. De fato, ela possuía a postura de uma aristocrata autoritária, o que foi ainda mais acentuado quando Arthuriel entrou em cena com um olhar severo. Rin, por outro lado, ficava simplesmente aterrorizante quando estava irritada. Luvia acenou com a cabeça na direção de Shirou e dos outros, mas logo voltou sua atenção para os magos que a observavam. Ela sabia que a situação era grave, por sua vez, não conseguia entender como eles tinham ficado sabendo das habilidades culinárias de Shirou. Era absurdo. Ela havia se certificado de não deixar nenhum rastro após sua fuga de Londres e sabia que a maioria dos magos não se importaria o suficiente com o retorno de uma maga oriental como Rin ao Japão para investigar o motivo de sua partida. Nada fazia sentido,
mas isso não mudava o fato de que ela precisava ajudar a lidar com a situação. Além de suas próprias motivações pessoais para ajudar, sua maga interior já conseguia enxergar o potencial que a comida de Shirou traria para o futuro. Só faltava convencer os magos à sua frente sobre o assunto. Eles eram magos, e seria um erro tentar apelar para qualquer senso de retidão ou altruísmo que pudessem ou não ter. Em vez disso, a melhor estratégia era discutir o benefício pessoal. A maioria de vocês são de nível baixo, com alguns magos de segunda categoria misturados, começou Luvia bruscamente. Nenhum de vocês deseja mudar de posição? Almejar não apenas um status mais elevado, mas também obter mais reconhecimento por sua magia específica? Os magos começaram a murmurar, enquanto Patrick, que estava na multidão, cerrou os punhos e pensou nas muitas vezes em que fora desprezado tanto por seus pares de posição superior quanto por membros de sua família. Nenhum mago desejava ser visto como lixo. Sinceramente, enquanto nenhum de vocês for da primeira classe dos magos, vocês não valem nada além de lixo aos olhos das famílias mais antigas da associação. Apesar da franqueza das palavras de Luvia, ninguém se ofendeu, simplesmente porque era assim que a associação de magos funcionava. Somente os que estavam no topo tinham o direito de desprezar os que estavam na base. A própria Luvia vinha de uma família de primeira classe, e por isso ninguém questionou seu direito de falar em público. Rin teria refutado com base apenas na capacidade, mas com uma história familiar profundamente enraizada, veio o reconhecimento. A posição de Luvia era definitivamente superior à de Rin aos olhos dos magos reunidos, e Rin compreendeu isso desde o início, permitindo, a contragosto, que Luvia lidasse com a situação. Nesse caso, todos vocês deveriam entender exatamente que tipo de oportunidade está diante de seus olhos, disse Luvia, com um tom mais severo. A comida que vocês comeram, todos vocês deveriam entender o impacto que ela teve em suas reservas mágicas e sua capacidade de purificar a qualidade de sua energia. Os murmúrios dentro do grupo de magos começaram a diminuir à medida que a compreensão se instalava. Muitos exibiam expressões de profunda reflexão e ponderação, avaliando os prós e os contras. Luvia prosseguiu, indiferente. Até os tolos sem talento conseguem enxergar o verdadeiro potencial do que está em jogo agora, disse ela, pressionando a mão sobre o peito e assumindo uma postura frontal firme. Certamente, dentro de 1 ano, 2, 3, ou talvez mais, a diferença entre os magos de primeira classe e os demais poderá ser superada. Pensem nisso. Todos vocês. É possível que, se uma criança comum crescesse se alimentando desse tipo de comida magicamente aprimorada, um dia ela desenvolvesse a capacidade mágica dos sangues azuis. Essa declaração provocou uma reação na multidão. Muitos olharam na direção de Shirou com um fervor irritante que Arturia interpretou como um ataque pessoal e, defensivamente, se moveu para protegê-lo da vista de todos. Os dois compartilhavam uma relação especial. Haviam vivido situações de vida ou morte juntos. Só isso já seria mais do que suficiente para classificá-los como amigos, mas ela também guardava com carinho as lembranças de momentos felizes que compartilhavam. Ela não ousava dizer que estava apaixonada simplesmente porque o conceito lhe era muito estranho. No entanto, a ideia de outros tentando roubar algo dela era algo que ela conhecia muito bem e detestava. Afastem-se. A expressão de Arturia era autoexplicativa. Os magos podiam sentir a imensa densidade de energia mágica emanando do corpo de Arturia e cederam à pressão. Todos os olhares que antes estavam voltados para Shirou retornaram para Luvia. Esta é uma oportunidade. Uma que não se repetirá se for divulgada, Luvia enfatizou a frase sílaba por sílaba. O que você acha que aconteceria se as famílias nobres da associação, com seus longos anos de tradição, descobrissem isso? Elas cobiçariam como lobos a caça. Não deixariam escapar nem um único pedaço de carne. Pior ainda, a extensão da eficácia do alimento ainda é desconhecida. Para a associação, tanto faz, ela poderia continuar a fortalecer e aprimorar as capacidades de um mago indefinidamente, o que significa que estaria dentro de suas atribuições ordenar uma designação de selamento para pesquisas adicionais.
Magia que pode aumentar a força da magia existente é mais do que simplesmente valiosa, é preciosa, pois aumenta as chances dos magos alcançarem a raiz akáshica. Shirou empalideceu ao ouvir a insinuação. Uma coisa era especular, outra completamente diferente era ouvir Luvi expor sua situação de forma tão direta e franca para todos. Francamente, ele não fazia ideia de onde ela queria chegar com aquilo. Luvi acabará de revelar a todos a gravidade da situação em que ele se encontrava, mas parecia absolutamente confiante de que ninguém revelaria o segredo. No fim das contas, tudo se resumia ao benefício pessoal. As famílias chefes da associação teriam a ganhar com este acordo, mas, no fim das contas, o que isso significa para vocês? Nada. Houve uma pausa carregada de significado, durante a qual se podia ver Patrick e os outros magos refletindo sobre seus próprios pensamentos. Luvi insistiu. Você não ganha nada além de, talvez, uma recompensa monetária por informar a associação, mas qualquer chance de subir na hierarquia é completamente perdida. Era um ponto que Luvi estava tentando enfatizar. Outro ponto que Luvi estava omitindo era que a Associação de Magos jamais permitiria que magos de nível inferior ascendessem facilmente na hierarquia. Estruturas políticas forjadas ao longo de anos de trabalho eram difíceis de mudar. Muito provavelmente, se a Associação de Magos não conseguisse atrair Shirou permanentemente para o seu lado usando uma designação de selamento, eles emitiriam uma ordem de assassinato. As famílias nobres da associação não poderiam permanecer inertes diante da perspectiva de uma magia que permitisse a magos de terceira categoria sobrepujar as estruturas de poder preexistentes. No mundo iluminado pela lua, os magos de terceira e segunda categoria superavam em muitos de nível superior. Se aqueles da base da pirâmide recebessem repentinamente um aumento de poder, não havia garantia de que outra associação de magos não se formaria. Haveria uma guerra baseada em preconceitos profundamente enraizados, tanto por parte dos magos de terceira categoria, que eram constantemente menosprezados, quanto dos magos de elite, que desprezavam os demais. Para nosso próprio bem, o melhor é chegarmos a um acordo e mantermos tudo isso em segredo absoluto entre nós, concluiu Luvia. Shirou não trabalhará para ninguém pessoalmente. Ele está se tornando um chefe de cozinha. O que isso significa? Perguntou Patrick, o primeiro a questionar. Luvia fez um gesto apontando para um indivíduo específico. Todos os magos se voltaram para Shirou. Eu não disse que não cozinharia para vocês, disse ele calmamente, repetindo as palavras que Luvia lhe enviava por meio de alguma forma de magia. Os preços estão ali no cardápio por um motivo. Shirou enrijeceu ao terminar de falar. De repente, sentiu como se tivesse sido enganado. Havia um brilho perceptível nos olhos de Luvia que refletia muito bem o de Rin. O que ele se esqueceu de mencionar foi que Rin havia corrido de volta para o cardápio de sua loja enquanto Luvia distraía os outros magos e, sutilmente, aumentou todos os preços. Será que os dois estavam realmente trabalhando juntos nesse caso? Será que chegaram a um acordo? Agora que pensava nisso, a possibilidade era grande. Os dois provavelmente estavam se comunicando silenciosamente por meio de um feitiço de comunicação. Sua sobrancelha se contraiu. Lá estava ele, suando frio pensando no que aconteceria com seu futuro, e Rin e Luvi aproveitaram a oportunidade para lucrar muito. Ele se virou para olhar para Rin e Luvia, que insistiam para que ele dissesse uma frase final. Suspirou e cedeu apenas porque o acordo resolvia todas as disputas e mantinha o segredo do assunto. Comprem o quanto quiserem, disse ele a contragosto, para a grande alegria de Rin e Luvia. Ele sentiu seu espírito o abandonando junto com a perspectiva de levar uma vida normal em uma escola de culinária. Pelo jeito que os magos o olhavam, ele podia imaginar o tamanho dos pedidos que fariam. Pelo lado positivo, muitos não haviam se lembrado de trazer muito dinheiro, já que esperavam chegar e retornar rapidamente à torre do relógio. Isso significava que sua carga de trabalho para o dia seria definitivamente menor do que ele havia previsto. Talvez ele até pudesse descansar mais cedo? No entanto, ele havia negligenciado um ponto crucial.
Ele havia esquecido. Essa era Rin. Não se preocupe, disse Rin sorrindo, com as mãos juntas à frente do corpo, seus olhos praticamente brilhavam como cifrões. Podemos vender a crédito. O que sobrar, posso dar para saber. E lá se vai qualquer ajuda da Arturia. Rin ia explorá-lo até a última gota. Foi um dia cansativo, e por mais que ele desejasse se jogar em um sofá e descansar, sabia que não teria tempo para isso. Que diabos foi isso? Sobre a mesa de sua casa, jazia uma carta de notificação. Ele teve um pressentimento sinistro e ponderou se conseguiria fingir que não a tinha visto. Rin e Luvia provavelmente conseguiriam fazer isso porque estavam muito ocupados contando o dinheiro que haviam desviado e que usariam para comprar mais gemas. Ele, porém, não estava nem um pouco preocupado. Saber, também subornada por Rin, estava ocupada demais comendo as sobras que vários magos haviam pedido, mas não conseguiram terminar. Essa era a razão pela qual apenas ele estava presente na casa naquele momento. Provavelmente seria uma má ideia, mas mesmo assim ele se viu atraído pela carta sobre a mesa. Pelo selo que podia ver estampado na dobra da carta, era obviamente um aviso de Senzaemon. Ele chegou à mesa, pegou a carta nas mãos e ficou olhando para ela por um bom minuto. Ele já havia cumprido a tarefa que Senzaemon lhe dera, relacionada ao número de porções vendidas naquele dia, o que significava que provavelmente não estava em apuros. O otimismo era uma habilidade que ele estava tentando cultivar. A espiral de pessimismo e descontentamento que atualmente o assolava estava o conduzindo pelo caminho da disposição sarcástica de certo arqueiro vermelho. Esse era um caminho que ele queria evitar a todo custo, porque, querendo ou não, Archer era uma versão futura de si mesmo. Isso significava que ele tinha o potencial de ser tão idiota quanto Archer havia sido em sua desilusão por abandonar os ideais pelos quais inicialmente lutou. Sinceramente, qualquer semelhança que ele tivesse com Archer o assustava. Não havia a menor possibilidade de ele se tornar aquele tipo de homem no futuro. Por outro lado, ele não se lembrava de Archer ter frequentado uma escola de culinária. De qualquer forma, era hora de parar de remoer o assunto e focar mais na carta em mãos. Com o polegar, ele levantou a borda da dobra da carta e cuidadosamente removeu o selo para ter acesso ao documento dentro. Ele lançou um olhar rápido antes de seus olhos se franzirem e começarem a tremer. Ele sabia que havia dito que estava tentando verificar a possibilidade de salvar outras pessoas através de sua culinária, mas não era isso que ele queria dizer. Claro, ele tinha o objetivo de aprimorar suas habilidades culinárias, aumentando assim a quantidade de energia mágica que seus alimentos preparados poderiam conter. Mas o que Senzaemon estava tentando fazer com isso? A carta dizia simplesmente: próxima tarefa. Aviso prévio de 2 semanas. Desafio gastronômico. Erina Nakiri, 10ª posição. Por quê? Erina não conseguia entender o que estava acontecendo, mesmo lendo a carta em suas mãos. Por que seu avô insistia para que ela participasse de uma aposta de comida contra um calouro? Seu humor azedou. O pior era que ela tinha ouvido dizer que se tratava do irmão mais velho de Somayuki, era a mesma pessoa em quem ela havia reprovado no exame de admissão da Academia Totsuki. Ele era realmente tão bom assim? Ela ouvirá rumores sobre Eizan ter desafiado e perdido uma batalha de comida não oficial, mas quando procurou respostas, a verdade era difícil de descobrir. Não que ela se importasse muito de qualquer forma, mas agora parecia que teria que se esforçar um pouco mais. Com cuidado, ela saiu da cama em um dos dormitórios de elite de Totsuki e trocou de roupa, tirando o camisolão. A luz da manhã entrava pelas janelas e iluminava seu amplo quarto individual. O quarto inteiro era dela. Não havia necessidade de colegas de quarto ou outras distrações. Era perfeito. Ela até havia participado do projeto da planta, mas às vezes, não conseguia evitar a sensação de solidão. Não. Ela balançou a cabeça, levando as mãos às bochechas para se concentrar.
Já que seu avô insistiu em uma batalha culinária, o melhor era ter uma ideia geral da habilidade da pessoa que ela enfrentaria. Afinal, Shirou não precisaria se esforçar para saber em que tipo de comidas e culinária ela se especializava, dada sua fama na indústria gastronômica. Ele poderia se preparar enquanto ela ficaria no escuro, não que ela precisasse de muita preparação para derrotar um amador. Ela fez uma pausa enquanto vestia o uniforme da escola Totsuki e colocou a mão sob a bochecha. Shirou Yuki era realmente um amador? Ela não conseguia parar de pensar no que tinha visto da performance de Shirou durante o exame de admissão. Ele tinha dito que aprenderá a cozinhar sozinho, mas a habilidade que demonstrara era de primeira linha, e se ele fosse realmente apenas um iniciante na culinária profissional, seu talento não era assustador? Ao imaginar a situação dessa forma, uma parte dela começou a suspeitar das intenções do avô. Ela percebeu que ele estava aprontando alguma coisa, dado o comportamento estranho que vinha apresentando ultimamente. Endireitando as costas, ela decidiu que talvez fosse melhor apenas obter algumas informações sobre sua oponente. Deveria enviar Isako? Não, Isako estava discretamente fora, adquirindo as mercadorias que seriam obtidas por ela mais tarde naquela noite. Será que ela realmente precisava fazer isso sozinha? A ideia era irritante, mas ela imaginou que não tinha nada melhor para fazer mesmo. Soma Yuki ainda estava em um acampamento de sobrevivência da academia, então ela não podia mandar ninguém para dar uma lição nele por estar constantemente a irritando. Bem, não adiantava discutir agora. Ela estalou a língua e saiu do quarto, o som dos seus saltos ecoando no piso de azulejos. Segundo o que seu avô lhe contará, Shirou Yuki tinha uma barraquinha de comida na entrada da escola. Devia estar deserto. Não havia a mínima chance de um chefe desconhecido atrair muita gente. Ao menos ela tinha um destino em mente. Enquanto caminhava pelos corredores de Totsuki, ela não pôde deixar de notar um veterano vindo em sua direção. Como membro da elite dos 10 da Academia Totsuki, as residências dos membros mais importantes geralmente ficavam mais próximas umas das outras. O veterano que caminhava em frente a Irina era Rindo Kobayashi. Os dois fizeram contato visual em instantes, um sorriso travesso no rosto de Rindo e uma expressão neutra no de Irina. Foi nesse momento que Irina se lembrou dos rumores de que Rindo possuía a melhor rede de inteligência de toda Totsuki. Dentre os 10 de elite, Rindo era o mais ativo entre os membros e era até mesmo amigo do primeiro assento. Se havia alguém que pudesse saber algo sobre Shirou e poupá-la do trabalho de investigar os negócios dele, essa pessoa era Rindo. Rindo Kobayashi, exclamou Irina, com um tom um tanto rígido, mas com um ar de arrogância. Rindo parou a poucos metros de Irina, um tanto surpresa por a antissocial Irina Nakiri ter tomado a iniciativa de falar com ela. Meu nome é Rindo Kobayashi, disse Rindo energicamente antes de se aproximar rapidamente e passar um braço em volta do ombro de Irina. Há algum motivo para estar me chamando? Irina afastou o braço de Rindo com frieza. Nada demais. Só queria saber se você sabe alguma coisa sobre Shirou e o que era. Poderia ter sido apenas imaginação de Irina, mas ela juraria ter visto um lampejo de presságio cruzar os olhos de Rindo. Sim, eu tenho algumas informações, disse Rindo com cautela. Além do Eishi, ele é meu único outro amigo na escola, mas acho que você não se importa com isso. Irina balançou a cabeça. Com quem Rindo fazia amizade, embora fosse questionável, não era da sua conta. A expressão de Rindo tornou-se repentinamente séria. Só um aviso, mas você por acaso quer tentar alguma gracinha com ele? Eu não recomendaria, Eisa não consegue sair do campus sem um guarda-costas pessoal há semanas. O que a pergunta sobre Shirou tinha a ver com Eisa? Irina controlou a expressão e não disse nada sobre o assunto, apesar da curiosidade. Você sabe de alguma coisa ou não? Insistiu indiferentemente. Rindo franziu a testa e logo em seguida balançou a cabeça. Seja lá o que você esteja pensando, Nakiri, não tente ou você vai descobrir o que Eizan tem enfrentado nos últimos dias. Ok. Isso foi estranho.
Irina balançou a cabeça. Os negócios de Eiza não lhe interessavam de qualquer forma. O que importava agora era que Rindo não havia dado nenhuma informação, o que significava que ela ainda teria que reunir informações por conta própria. Que incômodo! Ela bufou antes de cruzar os braços sobre o peito e continuar andando. Os cabelos que emolduravam seu rosto balançavam a cada passo, realçando a expressão pensativa que gradualmente se instalava em sua feição. O corredor estava vazio, então não havia necessidade de manter a pose. Não havia ninguém por perto para ver. Por mais que tentasse disfarçar, a reação de Rindo lhe causou uma sensação estranha. Será que Shiroyuki era algo mais do que ela já sabia? Ou melhor, será que era perigoso? Quando Rindo mencionou Eizan, ela se referia ao fato de que a maioria dos contatos comerciais de Eizan havia rescindido repentinamente seus contratos de longo prazo? Corria o boato entre os 10 de elite que Eizan havia se envolvido com algum tipo de grupo da Yakuza, mas Shiroyukira não era da Yakuza. Como poderia haver alguma relação? Ela relembrou a impressão que tivera de Shirou e rapidamente afastou o pensamento. Ele parecia bondoso demais para estar associado a bandidos do mercado negro. Claramente, ela já tinha visto demais das mercadorias que Isako lhe trazia quase todas as noites. Concentre-se, ela lembrou a si mesma. Não era como se ela fosse a heroína de algum mangá. Ela era Irina Nakiri, uma pessoa de elite. Ela firmou mais os passos e impregnou seu corpo com uma determinação férrea. Mesmo que estivesse enfrentando um amador numa batalha culinária, ela não iria, e não deveria, levar as coisas na brincadeira. Totsuki era uma instituição relativamente grande, mas Irina conhecia suas instalações como a palma da mão. Ela havia vivido em Totsuki tempo suficiente para conhecer seu funcionamento interno e era até capaz de nomear alguns funcionários. Chegar à frente da escola, onde o food truck de Shiroyuki deveria estar, foi uma questão de minutos. Agora, ela só precisava encontrar a figura solitária do caminhão, talvez com alguns poucos clientes. Ela olhou para frente com expectativa. Que estranho! Desde quando a entrada da escola Totsuki fica tão cheia em dia de aula? Seus olhos não paravam de olhar para frente e para trás. Ela não estava mais em um ponto elevado dentro do prédio de Totsuki, mas sim caminhando no chão perto da entrada. Onde estava o food truck? Isso não fazia sentido nenhum. Ela franziu os lábios e considerou a possibilidade de Shirou ter desistido por falta de clientes. Em sua mente, não parecia tão absurdo. Mesmo assim, já que estava ali, resolveu dar uma olhada e verificar se Shiroyuki estava por perto. Por fim, se viu encarando um grupo de estrangeiros com roupas estranhas, todos discutindo enquanto esperavam em uma longa fila. Juro que, se não fossem as políticas da associação, eu não toleraria ficar na fila atrás de plebeus. Acordado. Nojento. Eu devia ter trazido mais ouro. Todo o grupo pareceu suspirar em uníssono. Sou só eu, ou os preços no cardápio aumentam sempre que nos aproximamos? Recuso-me a acreditar que esses plebeus carregam mais de $100 para uma refeição, e eu já os vi comprar várias. Espera aí, o quê? Irina percebeu que seus ouvidos estavam atentos. Ela própria era fluente em inglês. 100? Só 100? Eu tenho pago o dobro disso. É uma coincidência. Tem que ser. Se não, juro que vou começar um massacre. Irina já tinha ouvido o suficiente. De onde vinha aquele grupo de cosplayers? Bem, assim como o caso de Eizan, não era da sua conta. Ela seguiu em frente e passou pela fila, já que não tinha intenção de comprar nada. No entanto, sua curiosidade crescia a cada segundo. O que estaria acontecendo para atrair tanta atenção? A resposta quase a fez engasgar com a própria arrogância. Ela avistou um food truck. Justamente o food truck que ela imaginava que quase não teria movimento. Para sua surpresa, ele era muito mais popular do que ela esperava. Sem querer,
ela se viu escondida. O food truck havia montado uma pequena área para refeições na frente do veículo e, com base em onde Irina estava antes, ela conseguiu ver Shirou cozinhando de dentro do caminhão. Por sua vez, isso significava que Shirou tinha a capacidade de vê-la. Por que ela estava se escondendo? Obviamente porque ela só queria avaliar as capacidades de Shirou em vez de falar com ele diretamente. Na verdade, ela estava até mesmo constrangida por sua falta de discernimento ao presumir que Shirou não teria nenhum assunto sério a tratar. Ela não queria admitir seu erro, mas estava lutando para simplesmente terminar com tudo. Cerca de 1 hora depois, enquanto ela se movia constantemente ao redor do ambiente, finalmente chegou a uma conclusão lógica. Não havia como Shirou saber que ela o estava observando de cima. Não havia motivo algum para sentir vergonha. Ela estufou o peito e retomou um ar de confiança, totalmente decidida a se aproximar para observar melhor. Não era como se ela tivesse ficado interessada em provar a comida que estava encarando há 1 hora inteira. De qualquer forma, ela não teria escolha. Quem são vocês? Sua voz falhou enquanto ela tentava desesperadamente manter a calma diante de 2 bandidos que apareceram de repente à sua frente. Eles vestiam calças caqui e óculos de sol de armação preta. Cicatrizes percorriam seus braços, e uma delas, particularmente grande, descia pelo rosto de um dos homens. Yakuza. O nome lhe veio à mente ao se lembrar da situação em que Eizan se encontrava. Mas ela nem fez nada de errado. O que Irina não percebeu foi que seu comportamento de andar de um lado para o outro ao redor do caminhão de comida pareceu muito suspeito para os homens que Taiga havia posicionado para vigiar seu irmãozinho. Vocês vieram para comer? Perguntou um deles, de forma ameaçadora. Irina respirou fundo e se consolou com o fato de ainda estar em um lugar público. De qualquer forma, a essa altura, ela não podia realmente recusar, mesmo que quisesse se acovardar. Liderar o caminho. Seu orgulho não permitia. Capítulo 17, Segunda Faca, Parte 2. O food truck, agora transformado em restaurante ao ar livre com mesas e cadeiras de madeira dispostas em um terreno quadrado, não agradava ao gosto de Irina em termos de estilo, mas ela deixou isso de lado. Independentemente de sua opinião, ela tinha a nítida sensação de que não importava quando estava sendo constantemente vigiada por pessoas que ela suspeitava serem da Yakuza. Eles mantinham distância, mas ela podia sentir a intensidade de seus olhares fixos nela. Será que eles realmente pensavam que ela tinha vindo apenas para causar problemas? Era claramente isso que estavam insinuando com suas ações, e, pela primeira vez na vida, Irina achou melhor não dar sua opinião sobre a disposição do restaurante. Ela estreitou os olhos e olhou ao redor com um olhar crítico. Apesar da disposição desleixada das mesas, o ambiente acolhedor e a alegria estampada no rosto da multidão de clientes criavam uma atmosfera convidativa. Nesse aspecto, superou as expectativas de Irina. Posteriormente, um breve acesso de depressão a acometeu ao perceber o quanto aquele ambiente a havia deixado amarga. Ela era Irina Nakiri, da língua divina. Todos os restaurantes e lanchonetes que ela já havia frequentado eram de altíssimo nível, a ponto de exigirem códigos de vestimenta rigorosos. Embora jantar na alta sociedade tivesse seu charme, para Irina, era frequentemente solitário e tenso. Não havia um ar acolhedor ou reconfortante. Em vez disso, havia apenas apreensão quanto aos defeitos que Irina poderia encontrar em um prato servido. Irina era conhecida por suas críticas severas e a maioria dos restaurantes se encolhia ao vê-la. O pensamento a fez endireitar as costas, deixar de lado seus sentimentos e assumir uma aparência mais altiva. Ela tinha uma imagem a zelar. De qualquer forma, ela já havia cometido um erro. Percebendo que estava parada no mesmo lugar havia tanto tempo que as expressões dos Yakuza começavam a endurecer, Irina franziu os lábios, deixou o orgulho de lado e rapidamente seguiu em frente antes que fosse abordada. Irina estremeceu enquanto procurava um lugar para sentar e esperava. Durante todo esse tempo, achou estranhamente perturbador que nenhum garçom tivesse vindo anotar seu pedido, apesar de vários minutos de espera.
Ela batucava incessantemente o dedo indicador na superfície da mesa e, finalmente, após mais 10 minutos, decidiu tomar as rédeas da situação. Irina levantou a mão para chamar a atenção de um garçom, mas ficou sem jeito quando todos sentados nas mesas próximas se viraram para olhá-la de forma engraçada. O bom senso voltou à mente de Irina um segundo depois, e ela rapidamente abaixou a mão. Claro, não havia garçons. Ela estava experimentando a comida de um food truck. Evidentemente, Irina estava tão agitada com a presença da Yakuza que havia recaído em velhos hábitos gastronômicos, nos quais era constantemente servida por outros que desejavam agradá-la. A humilhação foi tão grande que chegou a ser insuportável, a ponto de até mesmo os membros da Yakuza parecerem sentir pena dela. Ela não era mimada. Ela era normal. A culpa foi deles por pressioná-la. Ela bufou, com uma expressão de puro desprezo, fazendo com que os próprios Yakuza reconsiderassem se ela tinha vindo para causar problemas ou se era apenas uma snob nata. De qualquer forma, Irina já não lhes dava atenção. Em vez disso, levantou-se para fazer um pedido. Olhando para os lados, Irina se assustou ao perceber o tamanho da fila. Ela se estendia por toda a rua antes de fazer uma curva em torno de alguns postes laranja. Isso ia levar o dia todo. Será que realmente valia a pena? De repente, ela começou a sentir os olhares dos Yakuza novamente e logo se dirigiu para o final da fila. Como esperava, várias horas se passaram até que finalmente chegasse ao balcão do food truck. A essa altura, ela já estava irritadiça e impaciente. Parecia exatamente com os estrangeiros que franziam a testa e lançavam olhares furiosos na fila, como se fossem VIPs. Irina era uma VIP. Qualquer restaurante deveria se sentir honrado em tê-la jantando em seu interior. No momento em que Irina viu os preços listados no cardápio que as caixas, chamadas Rina e Luvia, lhe entregaram, ela ficou catatônica. Que tipo de preços fraudulentos eram esses? Isso foi um roubo. Além disso, as pessoas ainda estavam comprando? Irina ficou incrédula e não pôde deixar de desejar dar um soco na cara de arrogância de Rina e Luvia, aquelas gananciosas. Sem querer perder mais um segundo sequer olhando para as duas caixas, Irina tirou um maço de dinheiro da bolsa, bufou indignada e pagou o valor necessário. Assim que o fez, a caixa chamada Rim fez um gesto como se estivesse dispensando-a para atender a próxima pessoa. Que audácia dessa mulher! Apesar de tudo, Irina seguiu em frente e ficou de lado, esperando Shirou preparar seu pedido. Enquanto isso, ela não pôde deixar de notar a glutona que ocupava uma mesa inteira para comer. Um olhar foi o suficiente para deixar Irina sem palavras. Beleza, Graça e Porte estavam cuidadosamente concentrados em uma única mulher, e ainda assim, o estômago dela era o mais assustador. Havia uma pilha inteira de pratos ao lado da loira que vestia uma blusa branca e uma longa saia azul. Irina poderia ter ficado observando a mulher comer, fascinada, por mais alguns minutos, se não fosse pelo fato de seu pedido de omurice ter sido chamado. Ela deu uma mordida na comida e, de repente, sua expressão se tornou mais séria, suas sobrancelhas se franziram e suas bochechas inflaram enquanto mastigava. Foi bom. Foi muito bom. Mas como Shirou conseguiu fazer isso? Os olhos de Irina se estreitaram. A janela aberta do food truck proporcionava uma visão clara da cozinha, e Irina observara discretamente Shirou preparar os ingredientes desde o momento em que fizera o pedido. Eram simples e sem nada de extraordinário. Isso significava que ele havia criado algo tão saboroso apenas com sua habilidade. Claramente, Shirou era mais talentoso do que ela havia imaginado, e Irina começou a se sentir culpada por tê-lo reprovado por impulso durante o processo de seleção de Totsuki. Com certeza, esse Shokugeki seria mais difícil do que ela imaginava, mas havia um pensamento mais urgente em sua mente. Por que há tantos cosplayers ocidentais por aí hoje em dia? Todos eles compartilhavam o mesmo ódio crescente por Rin e Luvia, assim como Irina.
Algo estranho estava acontecendo na torre do relógio, e Lorelei Bartolomeu mal se importava até que surgiram relatos de que Zeurecheck parecia estar de alguma forma envolvido. Claro que sim. Lorelei era uma mulher digna que personificava o significado de autoridade como membro da casa Bartolomeu. Ela era a rainha da Torre do Relógio e possuía uma força que rivalizava até mesmo com a dos mais poderosos ancestrais apóstolos mortos. Era preciso muito para irritá-la e irritá-la, mas Zeurecheck era o único conhecido que nunca deixava de conseguir. Qualquer coisa que envolvesse ele certamente resultaria em dor de cabeça. Lorelei franziu os lábios e bateu distraidamente o chicote na palma da mão esquerda, pensando no quão trabalhoso seria obter qualquer informação de Zeurecheck. Só de pensar no controle de danos já a irritava, mesmo tendo coisas melhores para fazer. Seu chicote repousou sobre a palma da mão esquerda de Lorelei antes que ela tomasse uma decisão. Colocando o chicote sobre a mesa em um dos escritórios centrais da torre do relógio que ela havia tomado para sua oficina, ela se levantou. Lorelei usava um elegante casaco branco com cauda de andorinha, preso por uma fita vermelha sobre o busto. Parecia uma amazona, com calças de montaria cor de vinho e botas até o joelho completando o visual. Seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo nas costas, que realçava seus traços faciais marcantes e autoritários. Deveria ela pedir a Lorde Elmeloi II para investigar? Lorelei ouvirá comentários entre os outros lordes da Torre do Relógio sobre a criação de algum tipo de organização para arquivamento de casos por Elmeloi. De qualquer forma, algo precisava ser feito. Membros das famílias de figuras proeminentes da Torre do Relógio estavam desaparecendo, juntamente com uma fortuna em fundos valiosos roubada dos cofres e depósitos familiares. Normalmente, a maioria dos magos não se importaria particularmente com o desaparecimento e o comportamento de indivíduos de classe baixa, mas a intriga só aumentou depois que Patrick, da família Ovel, retornou para exigir dinheiro de seu pai. O pai ficou confuso, mas logo acabou dando a Patrick todo o dinheiro que ele precisava com fervor. Corria o boato na Torre do Relógio de que a magia de Patrick havia dado um salto considerável e que o dinheiro era o meio para aprimorá-la ainda mais. Se o rumor fosse verdadeiro, não seria de admirar que Lorelei estivesse ouvindo relatos semelhantes de magos desconhecidos pedindo as economias de toda a família. A busca pela raiz acástica era tudo o que importava para um mago, enquanto o dinheiro era apenas secundário. Lorelei começou a caminhar, passando por sua mesa e indo em direção a uma pequena mesa de centro que havia colocado em frente a uma pequena poltrona reclinável. Zeurecheck era a pessoa mais excêntrica que ela conhecia, mas até mesmo Lorelei ficou momentaneamente confusa quando um simples prato de comida foi a única explicação que Zeurecheck lhe deu para suas ações. Ela havia enviado uma carta ao homem no início da semana para explicar a situação, e só agora ele estava respondendo. Resmungando de desgosto, ela se acomodou em sua poltrona reclinável e encarou fixamente o prato de comida que Zeurecheck havia mandado trazer. Era um bolo amanteigado com um morango cortado por cima. Havia glacê nas laterais e parecia bastante apetitoso em comparação com o que a maioria dos cozinheiros da Torre do Relógio conseguia criar. Mas, afinal, era um instituto de ensino, não um restaurante. Contanto que um mago pudesse continuar suas pesquisas, a comida, mesmo sem gosto, não importava. Lorelei geralmente não era fã de doces, mas claramente Zeurecheck não lhe enviou um bolo para que ela ficasse olhando. Se foi algo que Zeurecheck enviou, então deve ter sido algo fora do comum. Ela pegou um garfo com uma mão e uma faca com a outra, antes de espetar o garfo no bolo e cortar um pequeno pedaço. Ela não se preocupou se estava envenenado ou enfeitiçado, porque, por mais excêntrico que Zeurecheck fosse, ele sabia que era melhor não começar uma discussão com ela sem motivo. Lentamente, com cautela, Lorelei ergueu o pedaço de bolo e deu uma mordida. A torre do relógio nunca mais seria a mesma. O dia chegava ao fim quando o sol começou a se pôr no horizonte distante da Academia Totsuki. A luz da lua, despontando por entre as nuvens, iluminava o terreno agora vazio do food truck estacionado perto dos portões principais da Academia Totsuki. Diferentemente do estacionamento principal do food truck,
Irina notou que muitos clientes ainda rondavam o perímetro, desejando comprar comida. No entanto, a placa de fechado na frente do food truck indicava que não havia mais comida sendo preparada. A própria Irina estava entre a multidão de clientes que aguardavam, mas não por causa da tentação da comida. Era por um motivo completamente diferente, com o qual apenas alguém como ela teria dificuldade em lidar. Assim que o último cliente finalmente saiu e a luz da cozinha dentro do food truck se apagou para a noite, Irina se preparou para uma oportunidade. Ela viu Shirou sair sozinho do carrinho de comida para voltar à mansão onde estava hospedado. Os caixas gananciosos do restaurante não estavam com ele, e nem o glutão que devorava a comida com uma graça e elegância que fizeram até Irina olhar 2 vezes. Perfeito! Irina lembrou que as caixas se chamavam Rin e Luvia, e conseguiu imaginá-las tão absortas em contar o dinheiro lavado que nem perceberam que Shirou havia saído. Quanto à glutona, não glutona, Irina rapidamente mudou a designação em sua mente para dama nobre. A nobre dama não estava em lugar nenhum, e Irina também não tinha tempo para se preocupar com isso. Shirou estava escapando. Respirando fundo, Irina levou as mãos às bochechas e rapidamente assumiu a indiferença distante típica de Nakiri. Irina seguiu Shirou por instinto, principalmente por necessidade de se desculpar pelo tratamento que lhe dispensara anteriormente. Apesar de sua postura fria e indiferente, por dentro ela era incrivelmente bondosa e inocente, a ponto de enviar seu assistente em assuntos oficiais para conseguir coisas boas, ou seja, diferentes tipos de mangá, de ação, sobrenatural e romance. A questão era que Irina sabia distinguir o certo do errado, e o único obstáculo para ela era o orgulho que tinha da própria imagem. Desde quando Irina Nakiri conseguiria se desculpar em público? Era uma tarefa muito difícil para Irina, então ela optou por esperar até conseguir ficar a sós com Shirou para abordá-lo sem comprometer sua imagem. É claro que o simples fato de ela ter se aproximado de Shirou para se desculpar já era demais em sua mente, mas ela não percebeu isso em sua pressa. Shirou caminhava rápido, quase em ritmo de corrida, e Irina não estava acostumada a provas de resistência. Sua respiração estava ficando cada vez mais superficial, enquanto um rubor subia pelo seu pescoço. Ela queria xingá-lo, não fosse o fato de que pensar estava consumindo muita energia. A solução óbvia para o impasse atual seria Irina simplesmente ligar com antecedência e anunciar sua presença, mas não, ela era teimosa e tinha uma estratégia diferente em mente. Não seria ela tentando falar com ele, mas sim ele tentando falar com ela depois de se encontrarem por acaso. Sim. Esse cenário deve funcionar perfeitamente. Para não ser pega por Shirou, Irina vinha se escondendo atrás de árvores, prédios ou qualquer coisa que pudesse impedir que ele a visse. Para executar seu plano, ela precisava, de alguma forma, ficar à frente dele, mas logo percebeu que não tinha a capacidade atlética necessária para isso. Ela se perdeu em pensamentos banais que poderiam ser considerados problemas de primeiro mundo. A essa altura, já estava suando e cogitava tomar um banho antes de dormir para tirar o cheiro. Também precisaria se pentear bem. Os galhos e folhas que ela havia prendido sem querer no cabelo, tentando escondê-lo, formaram nós. E isso levaria horas para consertar. Talvez ela tivesse que chamar uma empregada ou talvez a Isako para ajudar. Espere, concentre-se. Irina balançou a cabeça e olhou para frente, percebendo que havia perdido Shirou de vista em seus pensamentos. Não. Sem se importar mais se estava escondido ou não, ela saiu à vista de todos para procurar Shirou. Ela já tinha chegado até ali e não queria ter perdido tempo em vão. Mesmo assim, por mais que Irina encarasse com atenção, seus olhos percorrendo o ambiente de um lado para o outro, ela não conseguia encontrar nenhum sinal de Shirou. Levando tudo em consideração, só havia um caminho conhecido por Irina para voltar à vila, e era uma linha reta através da floresta. Não havia como Shirou simplesmente ter desaparecido, mesmo que ela estivesse um pouco desatenta. Nesse momento, seu ser interior estava em fúria, como que chutando o chão, batendo o dedinho do pé e se contorcendo de dor. Por que nada deu certo hoje?
Irritada consigo mesma, Irina apenas suspirou derrotada antes de se virar e voltar para o dormitório. Ela acabou seguindo Shirou por metade da trilha na floresta e, quando retornou à entrada, onde o caminhão de comida podia ser visto à distância, estava ofegante. Desde quando uma chefe precisa se exercitar? Com o dorso da mão esquerda, ela enxugou o suor que se formara em sua testa. Suas pernas estavam bombas, seus pés doíam a ponto de ela suspeitar que tivessem desenvolvido bolhas. Era por isso que era mais fácil ter outras pessoas à sua disposição. Ela não estava acostumada com esse excesso de trabalho braçal. Já se aproximavam das 22 horas e o céu começava a cintilar com a luz de estrelas distantes. O estacionamento em frente ao food truck deveria estar completamente vazio a essa altura, mas, por mais estranho que parecesse, Irina avistou um par de indivíduos suspeitos rondando o local. Em qualquer outra situação, Irina teria simplesmente denunciado o homem e a mulher à sua frente por estarem a pedir comida em frente ao food truck, propriedade da academia Totsuki, mas desta vez foi diferente. Ela não conseguiu distinguir bem os detalhes, mas jurou ter visto o homem produzir uma labareda da mão. Irina concluiu que o homem estava usando um isqueiro comum, mas o tamanho da chama, semelhante à de uma tocha, era muito grande. O que aqueles dois estavam fazendo? A curiosidade de Irina fora despertada. Além disso, ela tinha um senso equivocado de intocabilidade. Ela era famosa não apenas como a língua divina, mas também como neta do diretor da academia Totsuki. Ninguém em sã consciência ousaria tocá-la. Na mente de Irina, os Yakuza eram a única exceção, já que não obedeciam às leis comuns, mas o homem e a mulher à sua frente pareciam ser de uma estirpe digna. O homem vestia uma camisa social e calças combinando, enquanto a mulher usava um elegante vestido. Além disso, Irina só queria verificar se o que tinha visto era mesmo real. Não existia um homem capaz de criar fogo espontaneamente com as próprias mãos. Com um brilho curioso nos olhos, Irina começou a seguir os dois indivíduos que se afastaram das proximidades do food truck em direção a uma área isolada, cercada por uma floresta. Eu disse para me dar, mulher, gritou o homem quando Irina se aproximou. Ele estava furioso, com o cabelo castanho penteado para trás e despenteado. Dividimos a conta do food truck, então cada um fica com metade. Irina ergueu uma sobrancelha. Eles estavam brigando por comida do food truck? Era a coisa mais bizarra que Irina tinha presenciado o dia todo. Os dois não podiam simplesmente esperar até amanhã ou procurar outro restaurante para comer. Desculpe, disse a mulher, sem demonstrar qualquer sinal de arrependimento. Uma mão repousava sobre o queixo, com os dedos cobrindo levemente a boca. Ela parecia totalmente condescendente ao erguer o queixo e jogar os cabelos negros para trás do ombro. Não vou vomitar agora, né? Sua vadia! Você comeu tudo? O homem lançou um olhar furioso, com o rosto verde. Se nossas famílias não fossem aliadas, eu te mataria. O olhar da mulher se tornou mais penetrante. Como se você pudesse, zombou ela. Nenhum de nós pode ser considerado forte para magos. Somos de terceira categoria, mas um contra o outro, minha magia é claramente superior. Artesanato? Seria isso algum tipo de evento para cosplayers ocidentais? Irina sentiu que finalmente havia entendido o que estava acontecendo. O que ela tinha visto era apenas um adereço. Para ser justa, ela estava a uma certa distância. Presumindo que já tinha visto o suficiente, Irina se virou para ir embora, mas paralisou quando uma torrente de chamas envolveu todo o braço esquerdo do homem, sem nenhum suporte envolvido. Como ela sabia? Bem, as roupas do braço esquerdo do homem queimaram, revelando sua pele nua, que permaneceu imaculada apesar do calor do fogo. Repita isso, disse o homem, encarando a mulher com raiva. Em resposta, a mulher apenas sorriu antes que um boneco de madeira sem feições, com cerca de 1,20 m de altura, surgisse ao seu lado. O boneco flutuava no ar, sem nenhum fio preso a ele. Irina ficou completamente atônita e, em seu espanto, cometeu o erro de revelar sua posição.
Ela deu um suspiro, e seu pé direito bateu em um galho sob seus pés. Bem, que pena, disse a mulher sem demonstrar qualquer compaixão, virando o pescoço para encarar Irina diretamente como se ela fosse uma praga. O homem balançou a cabeça antes de apagar as chamas e cruzar os braços. A culpa é sua, disse o homem à mulher. Conserte você. A mulher grunhiu antes de fazer com que um compartimento no peito de sua marionete se abrisse. As bordas de um anel com lâminas foram reveladas, para crescente desconforto de Irina. Espere, o que você está fazendo? Irina tentou manter a calma e a compostura, mas apenas o silêncio respondeu à sua pergunta. O vento começou a aumentar, e o frio fez com que a pele de Irina se arrepiasse. Nada pessoal. O que eles queriam dizer com nada pessoal? Era algum tipo de piada? Porque isso não teve graça nenhuma. Você sabe quem eu sou? Irina gritou apressadamente. Qualquer que fosse a arma guardada dentro da marionete flutuante, claramente não era um adereço. Eu sou Irina Nak. As palavras morreram em sua garganta quando o metal rasgou o ar acompanhado por um zumbido. Foi rápido demais para ver, mas o instinto de sobrevivência fez seu corpo se mover. Irina desviou-se rapidamente, saltando para o lado e rolando sobre o assento. Contudo, a sensação de ardência em seu braço esquerdo indicava que o que quer que o boneco tivesse lançado contra ela a tivesse atingido de raspão. Irina olhou para a mão esquerda, percebeu o sangue escorrendo entre os dedos, descendo do antebraço, e de repente começou a hiperventilar quando o homem e a mulher a encararam friamente. Não, fuja! Irina começou a rastejar para trás, a força abandonando suas pernas enquanto o medo a paralisava e a deixava reduzida a um destroço de si mesma. Não havia arrogância, orgulho ou altivez em seus traços. Sujeira grudava em suas roupas, e os galhos do arbusto atrás do qual ela se escondia arranhavam sua pele, formando cílios vermelhos. Ao menos morra com dignidade, zombou o homem enquanto a mulher abria outro compartimento de seu boneco, revelando uma longa espada que o boneco empunhava. Diferentemente de antes, a mulher não tinha intenção de lançar um projétil. Não haveria mais como se esquivar, e Irina sabia disso. Irina começou a soluçar. Ela ia morrer. Nada pessoal, repetiu a mulher antes de lançar seu boneco para frente. De repente, as folhas farfalharam, e uma rajada de vento soprou com a força de uma tempestade. Tudo o que Irina conseguia ver era o boneco se aproximando cada vez mais. Socorro! Alguém! Ela sequer tinha meios para gritar, os músculos da garganta se contraindo em desespero enquanto um único pensamento lhe ocorria. Ela só queria ser normal. Ela dizia coisas maldosas mesmo sem querer, e muitas vezes agia com frieza com os outros, apesar de só querer ser amiga deles. Sua infância não tinha sido agradável e a moldou na pessoa que ela é hoje. Lembranças de estar trancada em um quarto para ser usado para benefício próprio do pai vieram à sua mente. Até mesmo seu avô se mostrou impotente diante de tudo aquilo, deixando-a completamente sozinha, sem qualquer tipo de ajuda. Era como se ela estivesse presa, incapaz de mudar qualquer coisa com seu próprio poder. Sua situação atual era muito semelhante. Então, por favor, só desta vez, alguém me ajude. Ela fechou os olhos quando a marionete avançou com sua longa espada, no exato momento em que o clangor do aço ressoou. Percebendo que não sentia nenhuma dor, Irina ergueu os olhos e viu uma espada europeia empalando o boneco em uma árvore próxima. Um instante depois, uma figura protetora apareceu diante dela. Irina não se importava com quem fosse. Como um cordeiro assustado, ela só queria desesperadamente algo, qualquer coisa, em que se agarrar para obter apoio. A mão que repousou no ombro de Irina para confortá-la revelou um rosto familiar. Shirou-e o que era. O olhar penetrante dele era assassino, mas ele ainda olhava para Irina com uma gentileza que buscava acalmá-la.
Ele sussurrou discretamente em sua direção, num claro sinal de advertência. Brinque. Entre. Fique. Eminência, silêncio. Irina engoliu em seco audivelmente e acenou com a cabeça cuidadosamente. Ela é minha aprendiz, disse Shirou ao homem e à mulher, para a grande confusão de Irina. Tenho treinado-a na arte culinária, e se vocês dois a tivessem matado, a perda seria de vocês. O que é um chefe comparado a dois? A confissão fez com que o homem e a mulher recuassem, encarando a fúria no olhar de Shirou. A mulher olhou para Shirou com apreensão, como se o estivesse vendo pela primeira vez. Pensando bem, Irina percebeu que Shirou devia ter sido o responsável por arremessar uma espada longa europeia com tanta força que a cravou em uma árvore. Você é mais maga do que eu imaginava, disse o homem a contragosto, enquanto a mulher se ocupava em tirar seu boneco da árvore. Shirou não gostava de brincadeiras. Irina não sabia o que Shirou tinha feito, mas sentiu vários objetos pendurados acima dela, o que imediatamente fez com que o homem e a mulher se enrijecessem. Irina tentou olhar para cima, mas um olhar de Shirou a obrigou a manter os olhos no chão. Você já viu o suficiente, Irina ouviu Shirou sussurrar em seu ouvido. Não se incrimine ainda mais. Olhando fixamente para o homem e a mulher, Shirou deu um passo à frente de forma ameaçadora. Nenhum de vocês precisa fazer nada, então é melhor irem embora antes que eu decida não cozinhar mais para nenhum de vocês, avisou. No que diz respeito às ameaças, Irina ficou perplexa que tal ameaça parecesse ter funcionado, muito menos compreender por que o homem e a mulher demonstraram pânico em seus rostos. Bem, isto é constrangedor, disse a mulher com um sorriso forçado. O homem foi mais direto. Peço desculpas pelo mal-entendido. Estávamos apenas seguindo os procedimentos. Dito isso, o homem saiu apressadamente. Irina não sabia, mas a ameaça de Shirou de cortar o fornecimento de comida estava colocando em risco o crescimento futuro deles. Em vez de irritar Shirou ainda mais, o homem saiu rapidamente. A mulher o seguiu sem jeito um instante depois, após pegar seu fantoche. Sozinho, Shirou deixou os ombros caírem e levou a mão à testa. Por que sempre eu? Perguntou, como se Irina não estivesse por perto para ouvi-lo. Vê você! Irina apontou, tentando manter uma postura firme, mas sem sucesso. Ela tremia, o rosto pálido e lágrimas escorrendo pelo rosto. Oh, o que está acontecendo? Shirou parecia ter engolido uma mosca, mas, a contragosto, começou a explicar o que podia. O único pensamento que passou pela cabeça de Irina enquanto Shirou listava termos que ela não poderia conhecer sobre um mundo iluminado pela lua era simples, ela já tinha lido o suficiente sobre eles para entender. Mangá era real. Capítulo 18, Segunda Faca, Parte 3. Quando foi que as coisas começaram a ficar tão complicadas? Shirou resistiu à vontade de massagear as têmporas enquanto ajudava Irina a voltar para o dormitório dela no campus. Irina estava encostada nele, com um braço sobre o ombro dele e o outro apoiado perto do abdômen para se centrar. Suas pernas haviam enfraquecido após a experiência de quase morte, e ela já tentará andar sozinha, apenas para tropeçar e cair com os pés trêmulos. Sua saia estava coberta de lama, e o blazer caro de seu uniforme estava rasgado e sujo com pequenas manchas de sangue seco do pequeno ferimento que sofrerá no ombro. Felizmente, não passava de um arranhão, mas a palpitação acelerada e a adrenalina ainda correndo em suas veias fizeram com que ela sangrasse bastante. Shirou levantou a hipótese de anemia para a fraqueza física de Irina. Ele piscou, perplexo, ao perceber o que havia acontecido, antes de parar e desenrolar a longa gravata do pescoço. Isso pode doer, avisou. Com um rosto pálido, Irina recuperou um pouco de cor ao ouvir a palavra dor. Sua boca já se abria em sinal de recusa, mas ele agiu mais rápido. Usando a ponta mais longa e larga da gravata, ele a pressionou contra o ferimento no ombro dela e rapidamente passou o resto da gravata em volta do torso para prender o curativo improvisado.
ele puxou e provocou um sibilo de protesto. Quando ela fez menção de abrir a boca novamente, ele deu um nó na gravata e puxou mais uma vez. Ela soltou um grito e o encarou fracamente, antes de finalmente suspirar e examiná-lo sob a luz tênue da lua. Ela mancava, apoiando-se cada vez mais nele enquanto seguiam em frente. Era mais um tropeço, na verdade. A cada passo que Shirou dava, Irina pulava em um pé enquanto o outro seguia atrás, com o rosto apoiado na curva do ombro dele. Era uma posição íntima, e em qualquer outra ocasião, Irina poderia ter se importado ou pelo menos se sentido constrangida com isso, mas o pessoal era a menor de suas preocupações no momento. Shirou salvou a vida dela e operava em uma parte ultrassecreta do mundo, a qual apenas alguns poucos escolhidos têm acesso. Sem que Shirou percebesse, os pensamentos de Irina começaram a divagar. Embora preferisse mangás shoujo emocionantes, ela também lia bastante mangá de ação, mistério e sobrenatural. Toda essa situação era semelhante ao enredo de um mangá de sobrevivência sobrenatural que Isako costumava comprar para ela nas lojas. Se todas as histórias e lendas fossem baseadas em um mínimo de verdade, então, evidentemente, o mundo dos mangás era tão real quanto possível, e não havia como negar. Organização secreta, magia, ordens para matar e uma nova aluna transferida que abala os alicerces da escola criada para treinar elites, apesar de ter sua entrada negada inicialmente. Tudo se encaixava e fazia sentido para ela. Talvez ela fosse a heroína com algum tipo de poder ou habilidade relevante desde o início de sua vida. Oi! Talvez fosse isso? Talvez fosse por isso que ela nunca conseguirá ser normal, apesar de seus esforços e tentativas de escapar da sombra e da influência de seu pai. Os lábios de Irina se contraíram em alarme. O que isso significava para ela? Certamente, esse momento deve marcar o início de uma sequência de eventos que levam a desenvolvimentos pessoais e revelações sobre si mesma e sobre as pessoas ao seu redor. Provavelmente, havia algo especial adormecido dentro dela. Ela simplesmente não sabia como despertá-lo, ou talvez precisasse de algum fator externo. Shirou explicou a ela a diferença entre magia e feitiçaria. Se isso fosse como em um mangá, seguindo a tendência shonen, ela, que era fraca, despertaria para a habilidade mais poderosa. Seu potencial provavelmente é imensurável. Magia. Talvez ela tivesse a capacidade de ser uma maga no mundo dos magos, encarregada de proteger os inocentes e levar uma vida dupla. Cozinheira de dia, maga extraordinária à noite. Até para ela aquilo parecia ridículo, mas depois daquela noite, nada mais era absurdo. Ela era uma personagem principal, e isso significava que Shirou também era. Ao analisar Shirou mais a fundo, Irina concluiu que aquele mangá poderia conter elementos de romance, mas, naquele momento, ela sentia apenas leves palpitações. As ações severas de Shirou eram motivadas por boas intenções, algo que Irina sabia discernir muito bem, considerando o tipo de indivíduos de alto nível com quem geralmente se relacionava. Se ele estava tentando causar uma boa impressão nela, certamente estava conseguindo. Mas é claro. Afinal, ele era o personagem principal. Eu sei que pode ser difícil, mas tudo o que eu te disse era verdade, Shirou disse de repente. Ele havia notado o silêncio prolongado de Irina e presumiu que ela estivesse repensando suas decisões. Por ela, Shirou decidiu lembrá-la de uma coisa importante. Lembre-se de não contar a ninguém o que viu hoje, enfatizou Shirou. Você será morto, e da próxima vez eu posso não estar lá para ajudar. Se você estiver encurralado e não puder fugir, sua melhor arma contra outro mago é a sua imagem. Magos geralmente são hostis uns aos outros, mas não atacarão um companheiro mago sem motivo, e você certamente pode ostentar um ar arrogante. Irina não sabia se deveria se sentir ofendida com o comentário ou não, mas simplesmente assentiu. Você me chamou de sua aprendiz? Shirou inclinou a cabeça. Era uma medida de segurança que provavelmente não funcionaria em nenhum outro lugar.
Digamos que construiu uma certa reputação entre os magos que chegaram recentemente ao Japão. Se eles causarem problemas, basta mencionar meu nome e dizer que você os colocará na lista negra. Conhecendo-os, eles recuarão. Certo, disse Erina, sem dizer mais nada além de confirmar. Shirou não falou mais nada, mas Erina também não. Por outro lado, ambos tinham muito a considerar sobre o futuro. Erina ainda podia estar em choque com o segredo da magia, e enquanto isso, Shirou refletia sobre como minimizar os danos. Como mago, ele tinha acabado de fazer exatamente o oposto das obrigações esperadas dele. Veja Rin, ela acabou matando na primeira noite deles. Verdadeiramente, ela era a personificação de uma maga nobre, não fosse o fato de tê-lo curado presumindo que ele fosse um civil comum. Ótimo! Os dois poderiam ser hipócritas juntos. Bem, na verdade, Arg era mais um hipócrita e um idiota. Independentemente disso, Erina Nakiri deveria ter morrido esta noite, e Shirou decidiu desafiar a tradição e salvá-la. Ele sabia que estava jogando um jogo perigoso. Mesmo assim, ele não hesitou nem um pouco, e é por isso que não consegue ter uma vida normal. Bem, de qualquer forma, o que está feito, está feito. Explorando o terreno à sua frente, Shirou certificou-se de que o caminho estava livre antes que ele e Erina entrassem na área do dormitório de Totsuki, que era enorme. Grandes arcos em forma de contraforte pairavam sobre a entrada. O próprio edifício tinha um design e elegância romanos, com grandes janelas do tamanho de mesas permitindo a entrada de luz natural. Shirou não conseguia acreditar que todo aquele lugar estivesse reservado exclusivamente para Erina. É um privilégio que se tem como membro do top 10 de Totsuki, explicou Erina apressadamente. Não haverá mais ninguém por perto daqui em diante, já que só permito que Isako me visite durante a madrugada, então gostaria de chegar ao meu quarto o mais rápido possível. Shirou concordou e parou de hesitar. Mancando e com Erina usando como apoio, os dois logo chegaram à porta do quarto de Erina, onde entraram e ela, com cuidado, dirigiu-se para a cama e sentou-se. Fora do campo de visão de Shirou, Erina pegou seu celular, com uma expressão determinada. Isako, ela escreveu com determinação. Preciso de mais mangás. É uma questão de vida ou morte. Erina clicou no botão enviar e logo voltou sua atenção para Shirou, que estava parado sem jeito perto da porta. Só agora, quando toda a excitação, o medo e a adrenalina estavam passando, ela percebeu que havia esquecido de dizer a coisa mais importante. Obrigada. Muito obrigada mesmo por me salvar. Ela baixou a cabeça. Era a primeira vez que fazia isso para alguém que não fosse seu pai, e Shirou não deu importância. Na verdade, ele parecia constrangido e sem jeito. Exatamente como o protagonista de um mangá. Não é algo pelo qual você deva me agradecer. O que importa agora é que você fique seguro e mantenha um perfil discreto. Shirou ignorou o assunto, apesar de Erina ter insinuado o que significaria para ele se outros magos descobrissem que ele a estava deixando viver. Mesmo assim. Obrigada, ela o encarou fracamente, mordendo o lábio inferior. Você pode achar que não é nada, mas você salvou minha vida, e agora é a minha vez de fazer a minha parte e um dia retribuir o favor. Retribuir o favor. Diante dos olhos de Shirou, Erina vestiu uma jaqueta antes de se ajeitar na cama. Ela deixou a parte superior do corpo pendurada na beirada e usou as mãos para vasculhar uma pilha de roupas sujas que guardava debaixo do colchão. Em meio às roupas, ela tirou uma pilha inteira de mangás, com um brilho determinado nos olhos, apesar da dor que sentiu ao sentir o ferimento. Num único movimento, ela espalhou os mangás sobre a cama e começou a folheá-los em busca do gênero certo, sem se dar conta de que Shirou a encarava com crescente confusão. Ela estava fazendo pesquisa. Sabe de uma coisa? Ele não ia perguntar. Silenciosamente, para não chamar atenção, saiu do quarto. Já havia conversado com Erina sobre tudo o que era importante, então acreditava que era seguro deixá-la descansar sozinha por enquanto.
Tentaria familiarizá-la com o mundo iluminado pela lua quando ela não estivesse tão abalada pela experiência do dia. Claramente, ela estava mais afetada do que demonstrava. Por que mais tentaria se distrair com mangá? Achei! Irina escolheu um mangá específico e começou a folhear as primeiras páginas. Eu deveria estar no ato inicial, no arco da revelação de todo o thriller sobrenatural. Baseado no que a heroína faz, eu deveria me manter discreta, mas independentemente do que eu faça, serei arrastada para a ação de qualquer maneira. Como vou conseguir ser normal agora? 1. Talvez eu consiga. Irina franziu os lábios e assumiu uma pose pensativa e preocupada. Honestamente, ela parecia uma garota comum quando deixava de lado sua arrogância, mas a essa altura, Shirou já tinha ido embora há muito tempo. Irina provavelmente precisava de um tempo para pensar sozinha. O que importava agora era como Shirou explicaria a situação para todos os outros. Rin deveria ao menos ser capaz de entender que, desta vez, a culpa não foi dele. Na verdade, não foi. Rin não o amaldiçoou. Esse foi um começo que Shirou apoiou e do qual não reclamou. O olhar de sofrimento que Rin e Luvia lhe lançaram, no entanto, foi algo que ele quis protestar, mas se conteve, pois preferia alguns olhares fulminantes a danos materiais e ferimentos pessoais. De volta à sua mansão financiada e de propriedade de Senzaemon Nakiri, ele estava ajoelhado enquanto Rin e Luvia andavam de um lado para o outro ao seu redor. Ele não ousava se mexer, com medo de irritar uma delas e levá-las a fazer algo ilógico. Tanto Rin quanto Luvia eram inteligentes, sim, mas se Luvia fosse parecida com Rin, eles não pensariam quando estivessem com raiva. Eles agiriam primeiro e talvez depois se sentissem culpados ou arrependidos quando Arturia fosse quem cuidasse dele até que se recuperasse. Claro, eles gostariam de ajudá-lo, mas seu orgulho vaidoso os impediria de estender a mão, por isso Arturia monopolizava a posição de enfermeira sempre que ele estava incapacitado. Como em muitas outras ocasiões, Arturia permanecia à parte, silenciosa, majestosa e atenta. Ela aguardava o momento certo para intervir caso a situação saísse do controle. Curiosamente, porém, ela nunca o defendia ativamente durante conversas como essas, intervindo apenas quando sua vida corria perigo. Uma parte cínica dele tinha a impressão de que ela desejava que ele se machucasse, mas a confiança que depositava nela sempre se sobrepunha a esse pensamento. Sem que ele soubesse, Rin havia exposto as mentiras de Arturia pelas costas, deixando Arturia irritada com a acusação injusta de que ela queria machucá-lo apenas para monopolizá-lo. Enquanto Rin e Luvia caminhavam silenciosamente ao redor de Shirou, Rin bufou levemente para Arturia, cuja expressão era cuidadosamente neutra. A mínima contração na bochecha de Arturia, embora impossível de ser percebida por uma pessoa comum, era facilmente reconhecível para Rin, que havia passado tempo suficiente conhecendo Arturia. Desta vez não. Shirou já te considera um anjo e um exemplo de virtude. Um dia eu vou te desmascarar e revelar quem você realmente é. Rin conteve a raiva que sentia de Shirou. Pelo jeito que ele explicou a situação, não era realmente culpa dele ter atraído outra garota. Claro, era outra garota. Eu devia colocar uma coleira em você e te manter por perto, seu mulherengo desgraçado. As palavras, impulsionadas pela frustração, escaparam de sua boca antes que ela pudesse se conter. Não havia como ela não notar Arturia se animar no canto do olho, permitindo que Rin percebesse o Gandran já carregado na ponta de seu dedo indicador. Com uma coragem comovente, Rin segurou o braço direito estendido com a mão esquerda e o baixou delicadamente ao lado do corpo. Ela não deixaria Arturia vencer hoje, contudo, havia se esquecido de que tinha mais de um adversário naquele cômodo fechado da mansão. Fique quieta, Tosaka, sussurrou Luvia, exaltada, cruzando os braços naturalmente sob o peito. Ou você se esqueceu de que minha cunhada está hospedada conosco nesta casa? A casa tinha vários quartos para dormir, mas Taiga optou por ficar em um quarto perto de seu irmão adotivo, em cujo quarto todos estavam naquele momento. Rin parou, seu olhar estreito fixo em Luvia com um olhar assassino. Ser cunhada?
Sua interesseira de duas caras, não se precipite. Eu conheci o professor Fujimura muito antes de você. Eu é que deveria ser a cunhada. O quê? Arturia bateu palmas, produzindo um som agudo que fez com que Rin e Luvia estalassem a língua. Vocês duas estão se esquecendo do assunto principal. Não estávamos discutindo como ajudar o Shirou, disse Arturia sem qualquer intenção oculta. Ela tossiu na mão, sentindo as bochechas corarem levemente enquanto Rin a encarava, mas Luvia achou a explicação razoável. Então, você salvou uma humana comum e a chamou de sua aprendiz, disse Luvia, explicando tudo detalhadamente para Shirou. Honestamente, foi uma boa jogada, considerando o respeito que você tem entre os outros magos. Eu acharia estranho se não fosse pelo tesouro que suas habilidades culinárias representam. Magia e culinária. Era um conceito ainda difícil para Shirou entender, simplesmente porque ele não sabia como fazia. Acontecia meio que por acaso, sem explicação ou uso consciente. Era como mágica, mas considerando que Rin e Luvia descobriram o princípio por trás da comida, talvez não fosse. A comida proporcionava aumentos graduais ao potencial e às reservas mágicas de um mago, estimulando os circuitos mágicos dos indivíduos ao imbuir a comida com energia mágica pura. Basicamente, você estava consumindo um estimulante, viciante por natureza, simplesmente porque não apresenta efeitos adversos. Eu já imaginava, admitiu Shirou. Eu a chamei de minha aprendiz porque muitos dos magos que frequentam o food truck parecem tão interessados em comprar minha comida. De qualquer forma, se forem apenas os magos que já estão aqui, não deve haver muitos problemas para Irina, a menos que ela revele o segredo da magia. Então ela está segura, e ninguém vai te culpar por salvar a vida da garota. Rin pareceu realmente impressionada. Emiya, eu não achava que você fosse capaz de usar a cabeça. Shirou optou por não responder à provocação de Rin principalmente porque ela estava certa. Ele não era burro propriamente dito, nem impulsivo. Em vez disso, ele era o tipo de cara que considerava todos os perigos e planos lógicos, mas ainda assim preferia se jogar de cabeça se isso significasse salvar alguém. Isso o tornava um idiota de primeira classe aos olhos de Rin, e ele seria rapidamente derrotado se tentasse argumentar contra isso. De qualquer forma, devo providenciar um meio de monitorar Irina Nakiri, caso ela revele os segredos da magia, sugeriu Luvia. Ao contrário de um certo bárbaro que conheço, prefiro ser útil a ficar à toa tramando como roubar a riqueza de magos snobs no meu tempo livre. Uma veia saltou na testa de Rin, mas ela não reagiu, já que Luvia já havia tomado a iniciativa. Shirou parecia que ia protestar, provavelmente porque confiava apenas na palavra de Irina Nakiri, mas nem Rin nem Luvia confiavam tanto. Certifique-se de que isso seja feito, Edelfeltelfelfeltel. Conhecendo a sorte desse idiota, alguma coisa certamente vai acontecer. 1. Pela primeira vez concordamos, Tosaka. Concordo, disse Luvia, com um pequeno sorriso nos lábios. Terei algo pronto até amanhã. Shirou franziu a testa e logo se levantou, mas Arturia o fez sentar-se novamente com delicadeza. Há outra coisa que gostaríamos de discutir com você, explicou ela num tom que não parecia exatamente problemático. Era mais um tom de confusão, na verdade. O que está acontecendo? Perguntou ele, olhando para Rin e Luvia, que de repente ficaram em silêncio. Isso era um bom ou um mau sinal, pois nenhuma das duas parecia irritada ou zangada, apenas confusa. Parecia haver muita confusão no ar naquele momento, e tudo indicava que seria agora que as coisas seriam esclarecidas. Muitos magos têm chegado ao Japão ultimamente, começou Rin, franzindo os lábios. Especificamente, a esta área e bairro. Com certeza, concordou Luvia. Tenho sorte de ser uma das primeiras magas a visitar o Japão antes das outras. Pelo menos ainda tenho um apartamento decente em um prédio alto, caso precise de outro lugar para ficar, mas, neste momento, os agentes da minha família me disseram que todas as casas à venda por perto já foram vendidas. Você precisa fazer alguma coisa para impedir que te roubem.
Quando Rin e Luvi analisaram as coisas dessa perspectiva, ficou obviamente bastante surpreendente que ele fosse tão popular entre os magos de sangue frio. Shirou percebeu algo de repente. Rin, Luvia, quantas pessoas vocês cobraram a mais durante o dia? Apesar de ambas as garotas serem muito resistentes à mudança, nenhuma delas pareceu envergonhada por suas ações. Perdi a conta depois de 100, Rin inspecionou distraidamente a parte de trás das unhas, um sorriso largo brincando em seus lábios ao pensar nos trouxas que ela havia enganado. Honestamente, era viciante vê-los se contorcerem diante dos preços exorbitantes. E daí se você vem de uma longa linhagem de magos prestigiosos? Você ainda tem que pagar. Seu sadismo interior estava à mostra. Parei de contar em 2, resmungou Luvia, rangendo os dentes. Sério, alguns deles até se atreveram a sugerir que poderiam pagar mais do que a família Edelfeltel para comprar e monopolizar suas habilidades culinárias. Que audácia desses snobs sem classe! Então, 200 ou mais. A expressão de Shirou endureceu. Era muita gente reunida em um único lugar. Já era incomum fora da associação que mais de um mago vivesse perto de outro, devido ao sigilo de suas práticas. Mais de 200 em uma única área era um número absurdo, e se sua suposição estivesse correta, esse número só iria aumentar. Por falar nisso, enquanto experimentava a comida, fiquei ouvindo algumas conversas e acabei ouvindo algo interessante, disse Arturia, pensativa. Ela não havia considerado aquilo relevante antes, mas agora que o assunto havia mudado para os magos vindos do exterior, a informação que ela havia captado poderia se provar útil. Todos se viraram para encará-la. Arturia era uma serva, então seus sentidos eram muito mais apurados do que os da maioria. O motivo pelo qual ninguém realmente questionava seu julgamento antes era que Arturia não era muito versada na compreensão que o mundo moderno tinha dos magos. No entanto, em termos de observações, Arturia quase nunca se enganava. Veja, esses 2 magos estavam discutindo perto de mim sobre locais para montar uma espécie de instalação. Alguma associação de pesquisa coletiva para evitar competição na aquisição de terras na vizinhança. Arturia franziu a testa, com uma mão apoiada no queixo enquanto se lembrava dos detalhes. Ah, sim, eles querem fazer um acordo entre si para alcançar um objetivo semelhante, fora da influência dos 3 grandes ramos da associação. Parei de prestar atenção para me concentrar na comida. O sanduíche de bife à moda da Filadélfia estava delicioso hoje, aliás. Gostaria de experimentar outro, se possível, mas acho que os 2 magos disseram algo mais sobre iniciar uma revolução. Eles o quê? Tanto Rin quanto Luvia pareciam completamente confusos. Arturia deu de ombros. Ela não tinha muito interesse no assunto quando foi mencionado, e havia abandonado a mentalidade de maga há muito tempo, depois de escolher o caminho da espada. Arturia sentiu de repente ao se lembrar de algo que deveria dar. Mexendo na pequena bolsa que Rin a fizera começar a carregar por falta de bolsos adequados, Arturia tirou um pergaminho de veludo e o entregou a Rin. Em seguida, fechou a bolsa e a colocou sobre o ombro, onde ficou confortavelmente ao seu lado. Um mago me pediu para entregar uma carta a um dos caixas do food truck, explicou Arturia. Rin agarrou a carta antes que Luvia pudesse alcançá-la e prontamente desfez o lacre. Retirando a pequena carta, ela a desdobrou e leu rapidamente o conteúdo. Sua expressão fora inicialmente indiferente, supondo que a carta fosse mais uma tentativa de convencê-la a persuadir Shirou a trabalhar como chefe particular, mas não era esse o caso. Ela franziu a testa em consternação enquanto lia o nome do destinatário repetidamente. Esta carta não é para mim nem para Luvia. É uma carta para Ugg. Rin parou abruptamente, encarando o nome do destinatário da carta com um olhar atônito. Para quem é, Tosaka? Sinceramente, você não sabe ler. Luvia arrancou a carta das mãos de Rin e a examinou. Ao contrário de Rin, Luvia expressou sua incredulidade em voz alta. É uma carta convite para o estimado professor Emiya. Na sala, havia apenas uma pessoa que ainda usava aquele nome inconfundível.
Todos se viraram para olhar para Shirou, que imediatamente enterrou o rosto no colo de Arturia, para a grande alegria dela. Ela era a que estava mais perto dele, e tanto Rin quanto Luvi haviam se sentado em sua cama. Vou fingir que não ouvi isso. Shirou tinha passado por muitas coisas ultimamente. A situação com Erina, para começar. Que absurdo era esse? Segundo, ele havia encerrado suas atividades por aquela noite. Do lado de fora da Academia Totsuki, uma grande assembleia de magos estava sendo realizada exatamente quando os relógios marcaram meia-noite. Não havia espaço suficiente para criar oficinas individuais nas proximidades do food truck da Academia Totsuki, então eles haviam requisitado um prédio comercial próximo e reformado o interior para transformá-lo em uma instalação de pesquisa permanente. A área atual lembrava uma das inúmeras salas de aula da Torre do Relógio, com diversos recursos utilizados para recriar um ambiente de aprendizado. Todos os presentes, silêncio. Um único porta-voz, Patrick Ovels, estava de pé em um pequeno pódio no centro do instituto recém-formado. Parecia um professor dando aula para seus alunos. Este será o primeiro passo em um novo caminho rumo à raiz akáshica. Devido aos preços exorbitantes que Rin e Luvia cobravam, muitos magos renomados de famílias proeminentes decidiram pesquisar o assunto por conta própria. Muitos obtiveram sucesso em seus empreendimentos e conseguiram incorporar seus poderes mágicos na comida que preparavam. No entanto, o método era exaustivo, tinha um gosto horrível e praticamente não afetava as reservas de mana e o potencial de um mago. Não valia a pena, mas a ideia era tentadora demais. Foram necessários estudos adicionais, daí o esforço colaborativo de pesquisas individuais com o mesmo objetivo. Para alguns, essa nova empreitada rumo ao desconhecido foi inspiradora. Junto com o sucesso, surgiu o potencial para melhorias incrementais permanentes na arte de um mago, apesar de suas limitações naturais, como o número de circuitos e disposição mágica. Foi revolucionário para aqueles presos na base da sociedade iluminada pela lua e para aqueles presos em um gargalo. Ambição, desejo ou qualquer outra coisa que você queira perseguir, não importa aqui. Que a primeira reunião comece. A culinária é tão antiga quanto a humanidade e repleta de charme e mistério, e o mistério é a raiz de toda magia e feitiçaria. A mudança certamente chegaria a um mundo iluminado pelo luar. Sem que Shirou soubesse, muitos magos ficaram maravilhados com sua habilidade culinária e, se não fosse pelo orgulho, pediriam que ele os instruísse pessoalmente. Como o orgulho os impedia, eles se uniram e recorreram à segunda melhor opção. Classificaram-no como um colega mais avançado no campo da pesquisa, um professor da arte. Não era uma desonra buscar orientação de um superior. Inúmeros limites foram ultrapassados como resultado direto do consumo da culinária de Shirou. Era uma arte. Um caminho. Um objetivo. Se existiam 3 grandes ramos na Associação dos Magos, então certamente um novo ramo estava gradualmente se formando. Glutonaria. Liderado pelo reitor Emiya.